Berg e Gunnar Wingre, os pioneiros do movimento pentecostal e fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Gunnar Wingre nasceu no dia 8 de agosto de 1879, na cidade de Östra Husby, na Suécia. Seu pai era jardineiro, também dirigente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista onde congregava. Gunnar Wingre exerceu a mesma profissão do seu pai até os 19 anos. Foi criado num genuíno lar cristão. Logo aos 18 anos, em 1897, foi batizado nas águas e passou a ser dirigente da Escola Bíblica Dominical, sucedendo ao seu pai. Naquele mesmo ano, no dia 14 de julho, ao ler uma revista sobre as grandes necessidades e sofrimento de tribos nativas do exterior, Gunnar derramou muitas lágrimas e subiu ao seu quarto e ali prometeu a Deus que seria um missionário e se pôs à disposição do Senhor para honrar a glória do seu nome. Em fevereiro de 1900, Gunnar Wingre foi convocado ao serviço militar, que durou 68 dias, ocasião em que testificou do Evangelho aos demais soldados. Em junho de 1903, Gunnar Wingre foi atingido pela febre dos Estados Unidos, que fazia com que muitos suecos emigrassem para o promissor país. Gunnar Wingre, ao chegar aos Estados Unidos, em Kansas City, no dia 19 de novembro de 1903, onde foi morar com seu tio Carl Wingre. No fim de setembro de 1904, Gunnar Wingre mudou-se para Chicago a fim de começar um curso de 4 anos no Seminário Teológico Sueco dos Batistas. Após os estudos, Gunnar Wingre assumiu o pastor da primeira igreja batista em Menominee, em Michigan. Em 1909, Gunnar Wingre sentiu grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Também indo com este propósito, foi a uma conferência batista que seria realizada na primeira igreja batista sueca, em Chicago. Essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Depois de 5 dias de busca, Gunnar Wingre foi batizado com o Espírito Santo. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Ambos eram de origem sueca e membros da Igreja Batista em seus países. Havendo imigrado para a América em épocas diferentes, ali não somente tomaram conhecimento do avivamento pentecostal, mas receberam-no individualmente de modo glorioso. Retornando para a igreja que dirigia, Gunnar Wingre passou a pregar a verdade, que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. E como resultado desta pregação, começaram os problemas. A igreja se dividiu entre os que criam e os que não criam em sua pregação. Foi obrigado a deixar a igreja. Dirigiu-se então para South Bend, no estado norte-americano de Indiana, onde a igreja recebeu com alegria e boas novas. Na primeira semana em que começou a pastorear a igreja, 10 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. A igreja tornou pentecostal. Gunnar Wingre dirigiu a igreja até o dia 12 de outubro de 1910. Nesta igreja, Gunnar Wingre começou a realizar o culto de oração na casa do irmão Adolf Undi, que havia sido batizado com o Espírito Santo, que tinha o dom de profecia. Ele foi usado por Deus para dizer a Gunnar Wingre e Daniel Berg, que já amigos e buscavam junto ao Senhor, receberam um chamado missionário para o Brasil, que deveria ir para o Pará,
Naquela ocasião, inclusive, o Senhor fez com que o irmão que profetizava falasse em línguas daquele povo, tendo sido a primeira vez que Gunnar e Daniel Berg ouviu o idioma português. Nenhum dos presentes conheciam aquela localidade. Após a oração, os jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Era uma chamada de fé, pois para eles era um lugar totalmente desconhecido. Daniel Berg nasceu na cidade sueca de Vargön, em 19 de abril de 1804, filho dos batistas, criado na igreja. Com 15 anos de idade, foi batizado nas águas em 1899 na igreja batista de Hanon. Daniel, com 17 anos de idade, resolveu emigrar para os Estados Unidos. Em 25 de março de 1902, Daniel chegou aos Estados Unidos, indo para a Providência, no estado norte-americano, onde, através dos seus amigos da Suécia, conseguiu um emprego em uma fazenda onde passou a tomar conta dos cavalos e das carroças. Transferiu-se depois para a cidade de Glassport, no estado norte-americano da Pensilvânia, onde trabalhou em uma fundição de aço e conseguiu seu diploma de fundidor especializado. Daniel voltou à Suécia para rever seus pais. Ali descobriu que o seu melhor amigo de infância, Levi Petrus, não mais morava em Vargön, vivendo numa cidade próxima onde pregava o evangelho, inclusive pregava o batismo com o Espírito Santo. Após um culto, conversando longamente acerca da doutrina do Espírito Santo, a partir de então desejou receber o batismo com o Espírito Santo e passou a orar que Deus lhe batizasse, o que logo aconteceu. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Depois, voltou para os Estados Unidos, foi participar da Conferência Batista em Chicago, quando então conheceu Gunnar Wingre, recém-formado em teologia e desejoso em ir para a obra missionária. Nessa ocasião, Gunnar relatou a Daniel que havia recebido o batismo com o Espírito Santo e que com o batismo adquirira a certeza de que no futuro seria um missionário, onde quer que o Senhor o mandasse. Neste diálogo com Gunnar Wingre, Daniel ficou convicto de que estava ali o seu companheiro para a obra missionária. Em 1910, diante dessa convicção, Daniel mudou-se para South Bend e passou a congregar na igreja dirigida por Gunnar Wingre. Daniel revelou a mesma convicção a Gunnar Wingre e passaram então a orar juntos diariamente e esperar que Deus mostrasse o caminho que deveriam seguir. Em um dos cultos de oração, o Senhor então mandou que Daniel Berg e Gunnar Wingre fossem para Nova York e lá tomasse um navio com direção para o Pará. Navio que sairia dia 5 de novembro de 1910. Obediente, Gunnar Wingre deixou a igreja de South Bend e, juntamente com Daniel, resolvera ir a Nova York a fim de iniciar sua viagem ao Pará, rumo ao Brasil, enviados por Deus. Berg e Gunnar Wingre só tinha em dinheiro $90, que era o preço da passagem para o Pará. No entanto, de modo incompreensível, ouviram a voz de Deus que lhe ordenara que desse os $90 para o jornal pentecostal. Acharam estranho, mas obedeceram e ficaram esperando o que o Senhor havia de fazer. Os dois despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago. Alguns irmãos os ajudaram com uma oferta para a viagem. A quantia que lhe foi entregue só deu para comprar 2 passagens de trem até Nova York. Quando lá chegassem, eles não sabiam como conseguir dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará.
Porém, esse detalhe não os abalou em nada, nem os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus. Pegaram o trem com destino à grande metrópole Nova York. Durante a viagem, pararam em uma cidade onde iriam fazer baldeação para outro trem. A demora seria longa, de modo que foram visitar a cidade. Caminhavam por uma das ruas da cidade quando encontraram um negociante crente que conhecia o jovem Gunavingre. Na noite anterior, quando aquele negociante orava ao Senhor, Deus lhe revelou que colocasse a referida importância de dinheiro em um envelope para mandá-lo pelo correio para o irmão Gunavingre. Mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os dois enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe a sua experiência e entregou-lhe o envelope. Quando o irmão Vingre abriu o envelope, encontrou dentro dele $90. Vingre sentiu uma grande alegria e emoção, pois justamente os $90 que tinha sido ofertado ao jornal pentecostal de Chicago. E era justamente esses $90 que estavam recebendo naquele momento a quantia que correspondia exatamente ao preço das passagens de Nova York para o Pará, no Brasil. O irmão convidou os dois missionários a ficar alguns dias em sua casa e ali ficaram por poucos dias. Logo chegaram à grande cidade de Nova York. Os dois foram procurar um navio que fosse para o Brasil e zarpasse no dia 5 de novembro, conforme a profecia que lhes havia sido dada. E procuraram nas principais companhias e não acharam nas listas de viagem. Continuaram a buscar e finalmente descobriram que o navio Clemente, que se atracara no porto de Nova York para alguns reparos, partiria no dia 5 de novembro de 1910 para o Brasil. Confirmava-se, pois, a profecia, havendo apenas 2 lugares no navio. Essa era uma prova de que o Senhor estava dirigindo os passos deles e que estavam no centro da vontade de Deus. A chegada de Gunavingre e Daniel Berg no Brasil. Grandes obras, é festa outra vez. Levanta a bandeira da nossa história. Teu Deus é fiel. É festa outra vez. É festa outra vez. Celebra a igreja, a tua vitória. Deus fez grandes obras. É festa outra vez. Lembrando que esse ano estamos completando 115 anos de existência e mais 3 missões que estão também fazendo aniversário. O coral completando 100 anos, a orquestra completando 90 anos e o Templo Central completando 100 anos. É muita céus e na terra, e os enviou para fazer discípulos de todas as nações, com a promessa de que estaria com eles em todos os momentos. E foi a partir dessa missão que a história avançou. Você vai acompanhar a partir de agora, através de uma grande apresentação, como a chama que começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, atravessou os séculos e continua acesa até
até os nossos dias. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi estabelecido o real Consolador. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza. Hoje te encherá de gozo transbordando, risos, fazes, trazem minha é a ordem divina. Hoje te encherá de gozo transbordando, o poder pentecostal. Poder pentecostal, presa divina, vitória sobre o mar. Poder pentecostal, caiu em Jerusalém. Poder pentecostal, pureza divina, vitória sobre o mar. Poder pentecostal, caiu em Jerusalém. Senhor, manda já teu poder e batiza. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. aconteceu em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 2, continuou em 1906 na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com William Seymour. Meu nome é William Seymour.
1912 da Rua Azusa, porque o Pentecostes chegou. Los Angeles está sendo visitada por um avivamento bíblico de salvação e Pentecostes, como relatado no livro de Atos. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O poder, os milagres e acontecimentos de Atos dos Apóstolos são para hoje, para que possamos pregar o Evangelho de Cristo onde Ele nos enviar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Que alegria, chegou o Pentecoste, um povo forte e revestido de poder, se alastrando o início aqui no norte. O fogo é forte e ninguém pode combater. Não adianta repetir, o forte sair. Santo queimando, a terra livre a subir. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em 1910 desembarcou aqui em Belém do Pará, no nosso Brasil. E vejam só, agora os nossos missionários estão deixando o navio e avançando em uma pequena embarcação. É um momento especial e daqui a pouco eles estarão aqui na escadinha do Cais do Porto. Enquanto eles se aproximam, vamos cantar, vamos celebrar a Deus.
E vejam, irmãos, aí vem os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, subindo os degraus da histórica escadinha do Cais do Porto. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia ensolarado, os 2 missionários desembarcaram no Brasil, em Belém, capital do estado do Pará. Foram 14 dias de viagem. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam eles amigos ou conhecidos na cidade de Belém. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse e orientasse. Ninguém os esperava e nem sequer sabiam falar a língua portuguesa. O mesmo local onde, em 19 de novembro de 1910, após 14 dias de viagem, esses 2 homens de fé desembarcaram em Belém do Pará. Pela primeira vez, eles começam a ouvir o idioma português, o mesmo idioma que o Espírito Santo já havia revelado ao irmão Adolfo Uldin durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, confirmando o chamado missionário para o Brasil. E atenção para essa novidade! Todos os anos, nos reunimos neste lugar para reviver esse acontecimento que marcou a história da nossa fé. Mas hoje, vivemos um momento ainda mais especial, a inauguração de um memorial que ajudará a preservar e transmitir essa história às futuras gerações. E para este momento histórico, a inauguração do memorial da chegada dos pioneiros, vamos receber com alegria o nosso pastor Samuel Câmara. Minhas irmãs e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, estamos aqui 115 anos depois. A nossa cidade, o nosso estado, por sensibilidade de Sua Excelência, Governadora do Estado, Hannah Gazan, seu secretariado de Cultura, e originariamente também pelo vice-governador Helder Barbalho, resolveram eternizar aqui na terra uma história eterna que começou no céu, um movimento de fé para alcançar pessoas em todos os lugares, que se assumiu depois com o nome jurídico de Assembleia de Deus. Mais do que uma instituição, é um movimento de amor de Deus pelas pessoas. Nenhum de nós e nem os nossos pioneiros imaginávamos que chegaríamos a ser o maior movimento de fé
o mais capilarizado do Brasil, da Amazônia e do mundo. Hoje, reunindo no mundo quase 600 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, 30 milhões de pessoas. Não temos uma administração centralizada e o Espírito de Deus foi levantando homens e mulheres. E nós estamos aqui no mesmo lugar onde há 115 anos desembarcaram 2 homens solitários. Ninguém os esperava, não sabiam falar o nosso idioma, e chegaram aqui movidos por uma missão. Hoje nós estamos aqui para reconhecer esse instante extraordinário. E onde, em qualquer lugar dos 5.600 municípios do Brasil, dos 169 países do mundo onde a Assembleia de Deus está, que se ler a história, se lerá que foi aqui em Belém do Pará e se voltará para cá como sendo o único lugar em todo o mundo onde temos um memorial dessa história. Esses 2 pioneiros faleceram cedo. A maioria deles contraíram malária, febre amarela aqui no Marajó, nas nossas terras. Mas nós hoje estamos aqui para agradecer a Deus pela vida deles e por todos os pioneiros da nossa história. Eu quero agradecer penhoradamente às nossas autoridades, agradecer a sensibilidade. Quantas autoridades já tivemos, mas a sensibilidade do governo atual na pessoa da governadora Hannah Gazan, do seu secretariado, a luta com a nossa Úrsula, agora com o Bruno, que quantos sonhos aqui estão feitos, sem deixar de esquecer também o que eu considero um amigo dos paraenses, tanto quanto a governadora Hannah Gazan, o ex-governador Helder Barbalho, que por ser amigo de todos os paraenses, junto com ela e com sua equipe de governo, faz um governo dedicadíssimo ao bem-estar da população paraense. Por isso, eu diria que merecem o título de amigos mais do que governadores, mais do que cumpridores de um mandato. E, logicamente, que no meio deste povo querido do Pará e de Belém, estamos nós, a Assembleia de Deus, que representamos aí 15 a 20% disso. E nos orgulhamos, nos alegramos de tê-los como governo. Por isso, Excelência, muito obrigado. Queria convidar a senhora para a gente encerrar aquela placa simbólica, comemorativa, e depois convidar o Gunnar Wing para encerrar a sua memória, o seu monumento e alegrarmos o Senhor, por favor. Vamos então encerrar essa placa simbólica, por favor. Podem todos as autoridades estarem aqui, todas as autoridades, por favor. Levante a mão para o céu comigo. Levantem a mão para o céu e digam: para a glória de Deus e registro permanente da história acontecido neste lugar, que tem sido bênção de salvação e de paz para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Nós encerramos essa placa inaugural. 1, 2, 3. Olha o que está registrado aqui. Memorial da chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Governadora do estado do Pará, Hannah Gazan Tuma. Secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas. E pastor da Assembleia de Deus em Belém. A partir
de sua missão em Belém do Pará, iniciou-se um movimento de fé que se expandiu por todo o território nacional, tornando-se parte da história de fé religiosa do Brasil e do mundo. Este memorial é uma contribuição à história social e cultural do Estado do Pará e da nação brasileira. Sua criação é fruto da decisão e empenho também do ex-governador Helder Barbalho, na época governador do Estado do Pará. Essa homenagem é assinada pelo artista Mário Pitangui, e nós que aqui estamos todos vamos dar um grito de glória a Deus e outro de aleluia, e vamos aplaudir esse instante. E vamos nessa hora, por favor, vai lá, dona Vini, abre um pouco aí, deixa a gente ver aí até a Praça da República. Nenhum de vocês se apresse, porque aqui ficará para ao longo do dia e até Jesus voltar vocês poderem tirar fotos. Então abram ala para a gente passar depois e deixem para em seguida vocês virem aqui com tranquilidade e fotografarem com a família, tá bom? Palavra à nossa governadora Hannah Gassan. Bom dia, a paz esteja convosco. Quero dizer, pastor Samuel, e parabenizar em seu nome, em nome da pastora Rebeca, em nome do pastor Felipe, em nome a todos, a pastora Luana, em nome de todos que fazem a Assembleia de Deus. Parabéns pelos 115 anos. É um momento histórico que nós estamos celebrando através desse monumento que retrata a história da Assembleia de Deus, não apenas em Belém, mas no Brasil todo. E eu, como governadora do estado do Pará, tenho muita honra e muito orgulho. Por onde eu ando, as pessoas dizem que uma das maiores denominações evangélicas do Brasil nasceu aqui em Belém, e aqui nesse espaço que nós estamos hoje eternizando com esse monumento. Então, parabéns a todos e que Deus abençoe a cada um, a cada família. Cumprimentando aqui o meu marido, Roberto Tuma, também, que me acompanha. Muito obrigada por estar comigo. Aqui o nosso vereador Gino, também o nosso querido amigo Raimundo Santos, seu filho Júnior. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. É isso. E se cumprimentar aqui o nosso secretário de Cultura, Bruno Chagas, e a nossa ex-secretária Úrsula. Ambos contribuíram muito para que hoje a gente pudesse estar inaugurando esse monumento e que venham muitas outras obras que relembrem essa história tão importante. Muito obrigada a todos. Minha gente, não nos esqueçamos que há muitos portos, há muitas cidades, nenhuma delas tem distinguido tanto essa história de fé quanto Belém do Pará e o estado do Pará. E a marca do nosso povo evangélico é a gratidão permanente por gestos como esse, de sensibilidade, que nos dão o direito de, além de vê-la como governadora, ao lado sempre de seu querido esposo, dizer que a senhora é uma verdadeira amiga do povo paraense e, por consequência, de todos nós que aqui estamos. Bruno, muito obrigado. Úrsula, vocês são altamente eficientes naquilo que fazem, a fé. E deputado federal Raimundo Santos, Deus te abençoe. Vereador Josias Egino, Júnior e todos quanto aqui estamos. Nós vamos continuar nossa caminhada, mas queremos fazer uma oração aqui, nesse lugar. Pedir a vocês que compreendam a governadora e a todos que ela está num momento de muito trabalho, quer sorrir para todos, mas não dá para abraçar a todos e não quebrem os ossos dela, porque ela tem uma grande missão pela frente. E oremos por esta missão dela, de Sua Excelência, ex-governador. Erga a mão para o céu. Eterno Deus,
Assim como este apito deste navio, a voz do teu amor ecoou aqui há 115 anos. 2 homens, sem eira nem beira materialmente, mas movidos por um ideal. E olha o resultado no Brasil e no mundo, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer pelo teu amor pela cidade de Belém, pelo teu amor pelo estado do Pará. Por aí no céu, ter decidido que começaria aqui, não em grandes metrópoles da época, porque todos têm que dizer, saem coisas boas de Belém, do Pará, da Amazônia, da selva amazônica, para o Brasil e para o mundo. Que este lugar seja um lugar de inspiração para todos que por aqui passarem, e onde for, Senhor, a imagem e o eco dessa história, que se saiba. Queremos te suplicar que retribuas com bênçãos do céu, prosperidade, saúde pessoal, na família, a sua excelência governadora Hannah Gazan, em todos os seus projetos, que ela possa, Senhor, conseguir, ó Deus, executar, e receba de ti a aprovação e de todos nós paraenses para essa jornada. As autoridades todas que aqui estão, Senhor, o ex-governador Helder Barbalho também, nós agradecemos, todos eles, e queremos, ó Pai amado, te louvar por esse instante memorável, que aqueles que já estão no céu, que foram para ti, Senhor, antes de ver isto, não tinham, Senhor, o direito que nós estamos tendo, não tiveram de estar aqui. Seja a tua bênção conosco, e que este som do teu amor, da paz, da bênção, do evangelho e da felicidade chegue a cada belenense, a cada paraense, a cada brasileiro, a cada lição do mundo. Que todos possam conhecer o teu amor, desfrutar do teu amor e saber que o céu é o lugar que tu preparastes para todos os seres humanos, ó Deus. E que o céu está esperando os belenenses, as autoridades, todos que queiram, Senhor, seguir, abençoados por ti. No santo nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, e todo o povo de Deus diz: Amém. Assembleia de Deus em Belém, 115 anos, anunciando Jesus a todas as pessoas. 115 anos, tempo de anunciar Jesus a todas as pessoas. Uma vez mais, Assembleia de Deus em Belém. Olha aí, Elias. Olha aqui, Elias. Anunciar Jesus a todas as pessoas. Boa reconstituição, Deus abençoe. Ceará, viu? Essa imagem. Deus te abençoe, governadora. Os irmãos aí no Ceará. Eita Deus glória. abençoe as autoridades aqui presentes. Deus nos abençoe. Vamos embora. Prossigamos. Olha, agora vai começar lá a reconstituição. Aqui nesse corredor aí, ó. Passando pra lá. Eles vão direto, aí vai embora. Pronto. Vamos seguir lá. Vamos seguir lá. Pegar lá. Tá, Deus abençoe. Tchau. A chegada dos pioneiros Daniel Berg e Guna Vingley segue em frente. Agora imagine a expressão daqueles missionários ao desembarcarem. Carregando suas malas, caminharam pela então Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas. Enquanto caminhavam, carregando suas malas, os missionários sentiram um aroma delicioso de comida que despertou sua fome. Decidiram parar em um restaurante na beira da avenida para experimentar algo diferente do que comeram durante a viagem. Sem entender o idioma local, conjuntos pediram um café e ficaram surpresos com o sabor forte e doce daquele típico café brasileiro. Observando que era servido aos outros clientes, resolveram pedir o mesmo prato do casal ao lado e se deliciaram com uma feijoada brasileira saborosa. Ao terminar a refeição, pagaram e agradeceram pela comida deliciosa. Seguindo seu caminho, os jovens missionários ficaram impressionados com o comércio, as construções, os prédios e, acima de tudo, com as pessoas da cidade. Eles estavam ali para compartilhar
compartilhar as boas notícias de salvação com o povo desconhecido que não falava sua língua. No entanto, movidos pelo Espírito Santo e cheios de amor, sentiram uma alegria imensa em cumprir a missão que Jesus nos confiou.
tchau aí! Deixa eu entrar pra cá, por favor. Botar você aqui dentro. Rapaz, eu filmei bem, viu? Bem de perto da mesa onde ele estava lá, eu filmei bem, viu? Ele não tá aqui. Tava com ele, tá? Ah. Acho legal essas roupas aqui da época. Aí eu vi, ó, o Eurípides, Celso Brasil, o Araújo, agora esse morenão aí, ele é diretor da CABB, foi grande. Esse morenão lá. Vai pra uma cearense aí. Vai lá, isso. Ele levou ele pra Carregando suas malas, caminharam pela então Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas, até a Praça da República, e ali sentaram em um dos seus primeiros bancos para descansar, aguardando a orientação divina, e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Nos mostra onde devemos ir, nos dá nova revelação, nos usa para fazer missão. Amém. No tempo da escotinha em Belém, os jovens enviados por Jesus, sem conhecer a ninguém, mas pelas promessas do Pai, tudo que o Senhor mandou fazer, tudo que o Senhor lhes deu, todas as palavras que lhes deu, foram enviadas com amor.
Santo. Naquele ano, William registrou em seu diário que durante uma semana de cultos de oração, eles oraram por uma irmã com uma enfermidade incurável nos lábios. E ao receber a oração, Jesus a curou completamente. Nos cultos seguintes, ela, seu esposo Henrique e outros irmãos perseveraram em oração. E numa madrugada, a irmã Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. E desta maneira, Celina Albuquerque foi curada de uma enfermidade nos lábios e tornou-se a primeira pessoa no Brasil a receber esse batismo. Isso confirmou a mensagem dos missionários e marcou o início da chama pentecostal no Brasil. O poder
Meus amados irmãos, qualquer pessoa de longe diria: uma multidão, é uma manifestação só. Que manifestação é essa? Quem chegou perto percebeu a fé que nós temos e essa atmosfera de glória de Pentecostes. Mas existe uma coisa que só assembleano faz. E eu quero convidar vocês para a gente encerrar esse nosso grande culto ao ar livre, o maior culto de aniversário que nós temos. É este, com direito à reconstituição da chegada dos missionários e hoje com a bênção do memorial permanente. O que é que só assembleano faz? E que se alguém olhar de longe vai dizer assim: não é uma manifestação reivindicatória política, é o povo de Deus. E além de dizer o povo de Deus, dirá: deve ser da Assembleia de Deus, porque só eles fazem isso. Quem aposta? Quer orar, ajoelhar. Aleluia. Eu quero terminar esse momento aqui. Pastor Moisés, Pastor Hernan, chega um pouquinho mais aqui perto. Eu queria pedir a todo assembleano para aproveitar esse momento. Se tiver muito apertado aí, folgue um pouco, para você aproveitar e dizer: eu dobrei os meus joelhos, com milhares e milhares de pessoas, ao ar livre, no lugar onde nasceu a Assembleia de Deus, e eu orei ajoelhado. Eu queria pedir para você, para aumentar o volume da sua voz, saia daqui rouco se for preciso. Nenhum microfone vai nos perturbar. Nem eu vou usar microfone, que é para sua voz não ser encoberta. Vozes de oração, vozes de clamor, como se você estivesse sozinho aqui e dependesse só de você. Grito de oração. Oração pela salvação de Belém. Oração pela salvação do Brasil. Oração pela salvação do mundo. Oração pela salvação da sua família. Grite. E oração para que o poder de Deus nunca abandone o seu povo. E nós nunca nos esqueçamos da chama do Pentecostes. Está pronto? Limpe a garganta. Procure um lugar aí. Se sujar a roupa, leve para casa e guarde. Diga: essa roupa eu sujei. Eu dobrei meus joelhos. E por favor, que os sons daqui sejam todos encobertos pelo som da sua voz em oração, gritando ao Senhor Jesus. Vamos lá então, dobremos nossos joelhos. É por 3 minutos que nós vamos orar. Clamar intensamente. Quero ouvir a sua voz.
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja com você, minha querida irmã, com você, meu amado irmão, com nossas famílias, com esta querida Igreja Assembleia de Deus, nascida aqui em Belém do Pará, com o povo de Deus espalhado por toda a terra. E os que assim creem, gritam. E os que estão cheios de fé, dizem a paz do Senhor. Jesus a todas as pessoas. A cidade de vocês, a praça de vocês, o banco é de vocês, o memorial é de vocês. Nós vamos ficar aqui, tirem foto, tome conta da cidade. Belém, o Brasil, é de Jesus o Senhor. Deus abençoe todos e obrigado. Daqui a pouco, lá no centenário Centro de Convenções, ninguém pode perder. Vamos nos abraçar, nos confraternizar. Amém. Meus irmãos, nós convidamos a todos a se dirigir ao nosso templo da Praça da República. Tem um bolo servido de aniversário dos 115 anos, tá bom? Aqui do outro lado da praça, pastor Elco Fernandes, nossa equipe toda está lá para receber cada um de vocês. Parabéns a 100 anos! Hoje à noite temos encontro marcado lá no Centenário Centro de Convenções. Se uma cidade, eles hospedaram-se no modesto hotel, cuja diária completa era de 16 mil réis, quantia exata que tinham no bolso. No quarto do hotel havia um jornal que alguém ali deixara. Apesar de não falar e nem saber ler português, Vingre começou a folhear o jornal e encontrou o endereço de um pastor americano da igreja metodista que Vingre conhecera na América do Norte, Justus Nelson, e foram ao seu encontro no dia seguinte. Este os apresentou ao pastor da Igreja Batista Brasileira. O pastor permitiu que os missionários passaram a morar na dependência da igreja, situada na rua João Balbi, 406, hoje demolida.
onde ficaram hospedados no porão do prédio por algum tempo. Era um ambiente úmido, sem janelas, infestado de mosquitos, no intenso calor tropical. Nesse período, Daniel Berg, com 26 anos de idade, logo se empregou como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Pará e ganhava 12 mil réis por dia. Conheceu o irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará, que falava inglês. Adriano mostrou-se interessado em dar aula particular ao missionário, ensinando-lhe a falar português. Daniel trabalhava durante o dia e pagava as aulas particulares, e Gunavingre estudava a língua portuguesa e, no final do dia, ensinava o que aprendera a Daniel. O dinheiro que sobrava era usado na compra de Bíblias nos Estados Unidos. Passando determinado tempo, eles já podiam falar português, realizavam cultos no porão onde moravam, falavam do poder do Espírito Santo, pessoas eram curadas. Daniel Berg começou a dedicar-se ao trabalho de vendedor com a mala cheia de Bíblias, livros e panfletos religiosos. Saía vendendo e ao mesmo tempo evangelizando as pessoas de casa em casa. O movimento pentecostal começa a queimar os corações brasileiros, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Daniel Berg e Gunavingre, onde realizavam reuniões de oração. O pastor Batista apareceu no culto e observou a reunião. Então ele concluiu que eles estavam ensinando falsas doutrinas, pois todo aquele movimento do Espírito Santo ficara no passado. Resultado, os 2 missionários e mais 18 pessoas acabaram sendo expulsos da Igreja Batista. Daniel Berg e Gunavingre foram morar na casa da irmã Celina Albuquerque e de seu esposo Henrique, que era comandante do navio do Rio Amazonas. E lá foi realizado o primeiro culto pentecostal na rua Siqueira Mendes, número 67, em Belém do Pará. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Em 11 de janeiro de 1968, a denominação foi registrada oficialmente como pessoa jurídica com o nome de Assembleia de Deus. Perseguições. O batismo era feito à noite à beira do rio. Alguns inimigos fanáticos religiosos, armados com facas e facões, queriam impedir o batismo. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunavingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante, mas Deus os livrou. Em algumas cidades onde ficavam hospedados, a casa era apedrejada, sofriam ameaças de incêndio, tiveram que fugir encoados por cães de caça, mas Deus poderosamente os livrou. Os crentes eram taxados de os Bíblias, os bodes, os capa preta, fanáticos, e a mão do Senhor era com eles. Curas divinas. Viajaram pelo interior, ganhando almas, batizando-as. Muitas curas eram realizadas. Se houve perseguições e dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunavingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico voltou a andar. Surdo voltou a escutar. Uma criança que estava com febre foi curada. Um homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo e também recebeu o dom de profecia.
O homem que viu seu filho morrer tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Crescimento. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. Casamento. Cuna Vingre tinha 38 anos quando casou-se com Frida Vingre, no Belém do Pará, no dia 16 de outubro de 1917, o mesmo ano em que chegou ao Brasil. O casal teve 6 filhos. No início de 1920, Daniel visitou a Suécia, onde se enamorou com a jovem Sara, com quem se casou em 31 de julho daquele ano. Em março de 1921, retornou ao Brasil, acompanhado por sua esposa. O casal teve 2 filhos, Davi e Débora. Morte. Daniel Berg faleceu no dia 27 de maio de 1963, aos 79 anos. Cuna Vingre faleceu no dia 29 de junho de 1933, aos 54 anos. Deixaram um legado significativo na história do cristianismo no Brasil, tendo sido pioneiros no movimento pentecostal e fundadores da maior denominação evangélica do país. A parte de baixo da igreja. A parte de baixo da igreja é uma biblioteca. Aqui tem um salão, ali tem outro. Que é a lateral, tem um segundo andar. Vamos continuar aqui, que é o guia. A pastora Frida, ela era enfermeira de profissão. Para quem não sabe, a pastora Frida Vingre, ela escreveu vários hinos da nossa harpa, salvo engano, 19 hinos. Sendo que para mim o mais marcante é o 126. Tá? Eu canto mais. Sim, meu Deus do céu. Ela fez esse hino, compôs o hino quando o pastor Vingre estava muito enfermo. Né? E ela dizia assim que quando o crente, glória a Deus, é tremendo. É tremendo. Que quando o crente ele vai orar, quando ele está atribulado, o Senhor responde. É lindo, 126. Ok? Então, ninguém voa se não for nas asas da oração, se não for através da humilhação. É a letra desse hino. Esse hino para mim a letra desse hino chega chora. Ah, não tem como. Se for meditar, não tem como. Tá? Se for meditar, chega aqui, chora. ó, sala de intercessão, tá? Sala de intercessão. Nesse período da festa, é o único período, aliás, nesta semana só, é a única semana do ano que nós não temos pessoas 24 horas aí. Orando. Tá? Porque todo mundo tem função para trabalhar na festa da igreja. Mas ficam 24 horas e 6 minutos ininterruptos. Pessoas orando aí, uma equipe. Sai uma equipe e já entra outra. Entendeu? Agora vamos para o lado da igreja. Aqui é a nossa secretaria principal. Está tudo registrado aqui. Perde o momento. Tá certo.
coral é de 5.000 pessoas sentadas, tá, gente? É a nossa capacidade aqui, tá? Então a gente vai fazer um circuito assim, ó. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Bora aqui. Aqui é a nossa orquestra. Tá? Ali fica o ministério auxiliar. Aqui é o púlpito principal da igreja. Quero que vocês fiquem ali para eu fazer uma foto de todos vocês ali no púlpito, tá? Vamos lá. 5.000. Ah, tá ali. Tem mais. Galeria, são duas galerias. Duas galerias. Ah. Meu Deus, que estrutura. Ui, Deus. Suba lá mesmo. Pode subir aí, tá? Vamos lá, fazer uma foto de vocês aqui, olha. Veja que tem uma turma lá em cima, outra mais embaixo. Dá pra sair todo mundo na fora. Vamos ver aqui em cima, 5.000 pessoas. Vamos lá. 7, 8 e foi. Paz e responsáveis,
por causa da sala fechada e os teólogos dentro da sala nos ensinando. Não, nós chegamos aqui por causa do círculo de oração. Enquanto viajávamos, tinha gente orando. Enquanto dormíamos, tinha gente chorando. Enquanto pregávamos, tinha gente orando e chorando. O que sustentou essa igreja até aqui foi as irmãs do círculo de oração. Vamos viver um avivamento sobrenatural, que o Senhor vai levantar de novo um grande exército de oração, um grande exército de poder. Cadê esse exército aqui hoje? Meu filho, a licença se vai por toda a casa do rei. Nessa vida, sempre há temporada
Em 2017, o Ministro da Nossa Igreja no Brasil